um setor que já não é novidade, que tem um monte de loja por aí, depende ainda mais de boas estratégias. É isso que o Virada de Chave de hoje vai tentar descobrir qual o caminho que foi seguido por um casal que começou com um empréstimo da sogra, conseguiu chegar a uma rede de lojas em Campo Grande e agora está partindo para o Pará. Evanderson Souza e Aline Souza, um casal que está há quase 11 anos. Vocês estão há mais de 11 anos juntos, né? A empresa que vai fazer 11, é isso? Isso. Vocês estão casados há quanto tempo? Contar um segredinho. Vai, começa pelo Ah, segredinho. segredinho. Dia 11 agora a gente faz 20 anos. Caraca. 20 anos. Então quer dizer, Agora, quarta-feira. eu não falei ainda qual é o negócio deles, né? O negócio deles é uma loja de móveis, mas não é uma loja de móveis assim qualquer, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês miraram num produto, que era o sofá, né? É. E o retrátil e reclinável, que era uma coisa que na época que vocês começaram era objeto de desejo de todo mundo, ainda é, né? Ainda é. Né? As famílias querem essa coisa do conforto. Isso foi uma estratégia mesmo? Foi sorte? Eu queria começar pelo produto. Porque, como eu falei no início, quando você abre um negócio num setor que já tem um monte de loja de imóveis por aí, eu penso que você tem que procurar um diferencial. Foi assim? O que acontece? O sofá, hoje, ele é um objeto de desejo da população. Uma casa sem um sofá, basicamente, é uma casa que a gente fala ali que ela tá sem memórias, porque é onde você passa a maior parte do tempo. Antigamente, a gente tinha ali vovó assistindo só novela e jornal. Hoje a gente está conectado, hoje você tem celular, você tem a TV te proporcionando todas as conexões. E aí, a linha do sofá retrátil reclinável, ela te proporciona o conforto. E o campo grandense, ele é aquela situação que ele é mais caseiro, então ele fica mais em casa. E quando você proporciona esse conforto com uma elegância e um preço, você consegue trazer um público. Então o que a gente fez? A gente segmentou o nosso negócio. Nós somos voltados para o conforto da casa. Então eu falo que a gente não vende só sofá. A gente vende um objeto onde você cria memórias afetivas com a sua família e com os seus amigos. E o grande produto, a estrela do nosso negócio é os sofás retratos reclináveis. E vocês têm 20 anos de casado, 11 anos de empresa, ou seja, nesse tempo de 9 anos entre a abertura da GN Imóveis e o casamento, o que vocês faziam? O que vocês fizeram nesse tempo? Antes, no pré-GN? Eu trabalhava na área de RH e departamento pessoal, né? Eu fiz faculdade, me formei em contabilidade, me especializei na área de departamento pessoal e aí eu trabalhava na área. Inclusive, até ter 2 anos de empresa, eu ainda trabalhava na minha área mesmo. Uhum. E aí, amor, já é da área comercial. Era loja, já Souza? O vim que na que área era? comercial. Eu costumo falar que eu sou cria de uma loja chamada Ponto Certo. Era uma rede que tinha São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Ali a gente iniciou a nossa trajetória comercial. Dali a gente foi para Citylar, que também era uma rede, cuja qual eu saí para gerente. E aí veio a oportunidade de vir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. E aí aqui eu não tinha nenhum parente, a não ser os parentes delas. Uhum. Do parente dela. Então, quando a gente veio de lá pra cá, eu costumo falar que veio eu, a sogra, veio a Nayara, ainda pequena, cachorro, papagaio e periquito, e a patroa ficou concluindo a faculdade dela lá. Você veio com a sogra. Eu vim com a sogra. E a sogra era quem cuidava de mim. E esse detalhe é bom, né? Ele falou, vocês tiraram essa fofoca, mas foi a sogra que investiu em vocês no primeiro momento, né? Falou assim, vou ajudar. Né? Então, quer dizer, a história do sofá você percebeu ali na loja, na grande rede nacional. Sim. E aí a sogra veio e deu aquele aporte. Foi assim que começou? Não foi bem assim. Não acaba, sogra, começou a história. A sogra tinha uma propriedade e a gente ali apoiou para fazer a venda. E aí, eu sabia que ela tinha um recurso e a gente saiu de uma empresa que eu já estava trabalhando há 5 anos, que era já nas Casas Pernambucanas na 14. E ali eu pedi para sair e a gente acabou saindo da empresa. E eu chamei ela para uma sociedade. Falei, sogra, vamos fazer uma sociedade junto, é o que eu sei fazer, vamos abrir uma loja. E naquele momento eu queria abrir uma loja de sofá com tapete, voltado para decoração. Porém, são os itens mais caros dentro da loja. Né? E você precisa ter uma grande variedade. Quando a gente fala de tapete, tem que ter uma variedade grande. E eu chamei ela para ser sócia. E ela virou para mim e falou assim, você já ouviu falar
que meia é bom só no pé, remetindo à questão de que não dava para ter uma sociedade meio a meio. E conversando e chorando com ela, me empresta um dinheiro, me empresta 30, e ela, não tem. E eu sabia que ela tinha, e ela, não tem, eu 25, 20. Precisa abrir meu negócio. Precisa abrir meu negócio, me ajuda, não sei o quê, aquele tudo. Bom de lá, viajar. Foi. Não, e aí eu peguei e E falei pra ela, ficou "Vê se- no ouvido da fiquei." sogra. E aí eu falei pra ela, me empresta 12 mil, eu vou te pagar R$1.000 por mês, Em um ano, Quito. em um Em um ano, ano. e vou te dar os cheques. Mas detalhe, eu nem tinha o cheque. Eu nem tinha o cheque. E ela falou assim, então tá bom, vou te emprestar 12 mil. E ali a gente começou a nossa loja na Mata do Jacinto, Avenida Alberto Araújo Arruda, um pouquinho pra cima do Cotolengo, número 803. E por que GN? GN vem da junção de Giovana e Nayara. Nossas As duas filhas. As filhas. Só que na fonética, por ordem, É. teria que ser Nayara e Giovana, ou seja, NG. Mas a fonética eu ficava repetindo na minha É cabeça, porque né? a Nayara é mais velha e a mais Giovana velha. é Quando mais você fala nova. NG, ele não dava um Não nome. dava uma E o fonética. GN dava um nome. E a gente Ah. falava, vamos inverter, então. A gente inverteu. Aí E nós vo- invertemos. E que momento foi essa virada de chave? Porque você disse que estava na Pernambucanas, né? E você falou, não, vou abrir meu negócio. Que momento era esse no Brasil? Na verdade, Aconteceu assim, alguma coisa? Te deu um Não, na verdade, assim, tirico-tico? a gente sempre tentou. O brasileiro, ele sempre tenta, É. né? Nós somos persistentes, insistimos. Nós já tivemos loja de roupa em Várzea Grande, no Mato Grosso. Nós já tivemos uma marmitaria. Nós já tivemos um espetinho. Nós já vendemos... É que hoje as pessoas Doce. veem a loja ali e você acompanha um pouco a nossa trajetória e vê a loja bonita e fala assim, nossa, esses meninos são muito sortudo. Mas a gente já vendeu doce na rua, a gente já vendeu calcinha, meia, sutiã, né? A gente já teve uma pizzaria. O start da loja é o que efetivamente eu gosto de fazer. E ali foi nascendo como nasce todo pequeno negócio. Hoje o negócio brasileiro, na sua grande maioria, é feito por família. Eu saí da loja porque já estava cansado. A Pernambucanas é uma excelente empresa, são 100 e poucos anos de história. A gente tem que respeitar a história deles, mas é uma empresa cuja qual ela é mais administrativa e eu sou mais comercial. Então a minha pegada é mais varejão, eu gosto da bagunça ali, que é a minha essência. E eu não me adaptei, mas esse não me adaptei demorou ali quase 5 anos dentro da empresa. Porque assim, eu acho que todo o CLT, né, que hoje virou ofensa, né, para a geração Z, não pode mais falar CLT, eles ficam ofendidos. Mas assim, eu acho que o grande medo do CLT é largar essa segurança, né? Você fez isso. E você também, porque você tava... Os dois eram CLTistas, Mas eu né? tive que comprar o passe dela. É. Foi caro, foi Mas eu barato, vejo não. assim, que no caso do meu esposo, foi mais rápido esse start, start. assim, do que eu. Porque ele já tinha essa área comercial, eu falo assim, que na veia mesmo, esse empreendedorismo mesmo, ele já é nato, né? E aí ele Você não se sempre via- trabalhou, na verdade, assim, ele sempre trabalhou na área de vendas, depois batalhou bastante para conseguir o cargo de gerência lá na Citilar, quando a gente veio transferido para cá. E ao contrário da minha parte da minha história, eu já trabalhei o tempo todo na área comercial, mas o meu pai que era dono da loja, trabalhei ali. E eu já tinha visão, assim, de trabalhar em uma empresa, de ter essa segurança. A minha visão era essa, né? E aí nós nos casamos, aí eu trabalhava, ele trabalhava, nós E tínhamos vocês se essa arrependeram segurança. em algum momento? Algum momento lá no início, assim, quando as coisas começam a não dar muito certo? Como é que foi esse primeiro ano? Porque foi o ano do cheque, né? Foi o ano dos 12 cheques. Eu costumo falar que a gente abriu a loja dia 20 de novembro, no dia 20 de novembro, e logo vem O dezembro. Natal. E aí ela, né, a patroa, ama dar presente, é fora de base. Eu costumo falar que aquele primeiro Natal foi um Natal diferente, sabe? Porque nós éramos donos, nós estávamos numa virada de chave, cuja qual nós não tínhamos como que eu vou falar assim? Não tem a possibilidade de dar errado. Você não tem um plano B. Você tem um plano A e o plano A tem que dar certo. E ali a gente começou a ganhar a nossa liberdade. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, muitas pessoas pensam assim, eu vou abrir um negócio porque eu vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro. Já está errado. Você já vai partir do princípio que ele já está errado. A primeira coisa que você tem que fazer é entender se você gosta do que você vai fazer. E aí, quando você gosta, o dinheiro ele vai ser uma consequência dentro do seu trabalho, sabe? Tipo, você faz por amor, lógico que você precisa do recurso, né? Mas o dinheiro ele vai vir naturalmente. A troca de carro, a ampliação da casa, uma viagem, mas o princípio de tudo é entender que você tem que ter um propósito. O nosso primeiro ano,
eu costumo falar que foi assim, foi efetivamente entender a liberdade que nós tínhamos quanto donos, né? Mas que a gente conseguiu comprar o que a gente queria. Tipo assim, eu vou ali dar um presente e quanto a gente tinha o nosso salário décimo, você falava, puxa, eu não posso gastar. Mas não é que o dinheiro da empresa é meu, mas é que dentro de uma situação que a gente fez, a gente trabalhou a mais para poder ter essa liberdade de adquirir algo naquele curto espaço de tempo. Você entende? E vocês conseguiram, no início, assim, é muita ralação, né? Eu acho que, assim, o pior ali é você conseguir colocar a empresa nos trilhos em todos os aspectos. Por exemplo, entender de quantidade, a variedade de produtos que você tem que ter, montar a sua equipe. Se você pudesse voltar no tempo e colocar essa cronologia assim em fases, como é que foi a construção da loja? Primeiro momento, nome, local, ponto, depois, como é que foi isso? Eu vou puxar para uma situação atual e a gente vai falar do passado. A gente abriu uma loja agora em Santarém e aí o irmão do seu Mário Gazin, que é um dos donos da Gazin, esteve na loja. E eu perguntei para ele assim, falei, senhor, com toda a sua experiência olhando a loja, o que eu preciso melhorar? Ele virou para mim e falou assim, meu filho, você já fez o certo, que é abrir. Agora, conforme vai surgindo as dificuldades, você vai colocando as coisas no trilho. Naquele momento lá atrás, a gente tinha uma urgência de abrir a loja. Por quê? A partir do momento que você assina um contrato de luz, de água, de internet, de locação, você já tem que pagar. Então, eu já tenho uma dívida para pagar. Então, eu preciso correr para poder faturar. E aí, qual que era a equipe? Prazer. Eu sou a equipe. Eu sou o cara da entrega, eu sou o cara da montagem, era Nayara. Do marketing. E era o pai ainda que era nessa o época pai, ainda né? trabalhava fora, então ele ficava com as duas pequenininhas dentro da loja. Dentro da loja. Além dele cuidar de tudo, ele ainda tinha que fazer o almoço dentro da loja. Dentro da loja. E aí eu chegava pro almoço, levava eles pra escola, elas pra escola e voltava. Depois que fechava, ele ia pra entrega. Só que aí eu tenho sempre uma coisa que eu penso muito assim, quando a gente abriu, Ângela, você tem que ter constância. E tem gente que abre o negócio e fala assim, eu vou fechar no almoço, eu vou fazer 2 horas de almoço. A minha loja, por menor que fosse, eu nunca aceitei ninguém falar que era uma lojinha. Primeiro que era uma loja. Porque eu tenho compromisso e responsabilidade com o meu cliente. Isso de abrir na periferia, porque também tem os caras que querem abrir Quer na ser grande Pena, já, né? Já quer ir pro shopping. Vocês até chegaram ao shopping, Sim. mas começaram na Mata do Jacinto. Na Mata do Jacinto. O que pra mim é uma novidade, assim. Eu já vejo a Gene no centro, ali no na centro. Calógeras. Depois na 13, né? Que eu tenho aquela foto que você tirou É, lá da é. loja. Você tá aqui. E é muito bacana isso, porque eles são nossos clientes aqui, há muito tempo a gente se conhece, e a felicidade que a gente tem, né, de passar e ver outra loja lá, falar, opa, cresce todo mundo junto. Mas eu acho interessante isso também, vocês abriram na periferia, Sim. que também era uma época em que as coisas, que a periferia começava a ficar forte Sim. comercialmente. Porque hoje a gente vê os bairros aí cheios de loja, mas naquela época não era assim, Não. né? E vocês optaram pela Mata do Jacinto. É que eu sempre penso assim, né? Você tem que dar um passo de cada vez e entender o custo, né? Se eu pego um prédio no centro, ele vai me dar um custo maior. E não necessariamente um prédio no centro vai trazer a venda que eu preciso. E por muitas das vezes eu não estou preparado para atender aquele cliente que está ali, a exigência que ele quer, né? Então a gente procurou começar devagar. Você foi aprendendo na periferia. Fomos aprendendo, nós pegamos uma loja, tinha 70 metros quadrados, depois a gente pegou a loja do lado, eu tenho a foto da gente pegando a loja do lado, depois a gente pegou a loja do outro lado, né? Então assim, começamos com uma, daqui a pouco nós estávamos com 3, o cara tinha 6 salas, eu já estava alugando 4. Eu falei, opa, agora deu meu tempo, porque eu já estou grande. Para aquele espaço eu já tinha um corpo. Então eu falei assim, agora nós vamos galgar um outro espaço. E aí a gente foi para Nova Lima, do Nova Lima a gente foi para frente do Terminal General Osório. E aí uma das viradas de chave dentro da nossa empresa foi quando a gente foi para Calógeras. Então a gente abriu uma loja no centro, mas não na 14. Mas eu tô no centro. E naquele período o ônibus passava na Calógeras e eu estava do lado da Energisa. Isso que eu ia Então falar, é tudo uma questão de Isso é estratégia, né? importante falar também, a visão que eu falo assim, amor, você tem uma visão enorme. Porque desde quando ele abriu lá na Mata, ele já tinha a visão, preciso ficar aqui 1 ano, eu posso ficar aqui 1 ano. Depois de 1 ano eu já tenho que avançar, eu tenho que ir lá pro centro. Minha marca, para ela ser reconhecida, tem que ir para lá. Amor, vamos arrumar um prédio lá no centro, vai ter que ser lá. Então ele abriu ali, mas a visão dele já estava lá na frente. E ainda falando um pouquinho daquela hora do nicho de produto que você falou, quando a gente abriu, o nosso slogan era tudo para sua casa, porque a gente tinha de tudo.
Lá, a gente tinha sofá, cadeira de fio, armário, geladeira, a gente teve. E quando que vocês... Ventilador. É. O que aparecia de Isso. oportunidade para comprar, E aí, você precisa ter para vender, porque o cliente ele vai passar e fala, cara, preciso de um Ixi. ventilador, E- preciso de uma batedeira. E Ixi, porque era tudo. bairro, né? Quando vocês Sim. foram pro centro que vocês mudaram isso, Olha não? uma situação que aconteceu, Ângela. Um dia eu estava na loja e aí apareceu uma mulher e falou assim, eu gostei desse armário de cozinha, mas eu não tenho todo o dinheiro, eu tenho Tupperware. Eu falei, pois eu pego seus Tupperware. Peguei uma parte do dinheiro e peguei os Tupperware. E vendeu outra poeira. Não, e aí deu os Tupperware pra ela vir fazer. Mas, tipo, o negócio é fazer o negócio, sabe? Você precisa fazer o negócio. Você acaba fidelizando. Eu entrei uma vez dentro da tua casa, você vai me dar liberdade para que eu possa entrar outras vezes, desde que eu faça um trabalho bem feito. Então, essa é a constância. Você tem que estar presente dentro da casa do E cliente. essa empatia que você cria, né? De ver que a pessoa só tem um Tupperware, mas precisa de um armário, né? Se colocar no lugar do cliente e ver, peraí, se eu tivesse nessa posição, acaba que você cativa, né? A pessoa. Com certeza. né? Depois a gente acabou gastando o dinheiro do Ixi, armário mais tudo em lá Tupperware ainda dela. com ela, porque, porque ela tipo, vendia tapoeira, eu amava tapoeira e falei, agora é minha hora. Aí vocês foram pra 14, foi ali que vocês começaram. fomos pra Calojas. Pra Pra Calojas, Calojas. desculpe. E ali que vocês começaram com essa. Que hora? Teve uma coisa, não, agora eu vou ficar só no sofá, vendia mais, o que que é? cara, o Ou start, fornecedor, achou um fornecedor bom. o start do sofá em si foi desde o princípio sempre querer mexer com o sofá. E aí você vai agregando outros itens. Mas chega um momento que você fala assim, se eu tiver uma loja de 100 metros, eu vou encher. Se eu tiver uma loja de 1000 metros, eu vou encher. E eu não consigo atender todos os públicos. Então eu preciso estabelecer o meu público, entender o meu nicho de preço que eu vou trabalhar, né? E focar nele. Porque se eu olhar para todos os lados, né? E falar assim, eu vou atender todo mundo, você acaba não atendendo ninguém. Hoje, se a gente for pegar Campo Grande, a gente deve ter umas 150 lojas de móveis. Né? Eu tenho meu público. O João tem o público dele, a loja Padrão A tem o público dele, a Casa Bahia, Magazine, a Gazin. Então, precisa entender o que o cliente está procurando. Nós voltamos hoje nós somos uma loja referência na cidade em conforto. Então, eu trabalho com sofá, eu agrego painel dentro da minha venda, porque faz parte da sala, eu vendo mesa de jantar e aí eu tenho cama. E cama ampliou pro guarda-roupa. colchão, né? E ampliou pro colchão. Então, hoje eu trabalho com esses dois itens. Eu posso entrar dentro da tua casa 5 vezes. Só que eu te proporciono conforto. É o que a E gente nesse vende. caminho, no caminho do empreendedor que vende esse tipo de produto, qual é a maior decepção? É com o fornecedor, é com o cliente, é com vocês mesmos que pensam que vocês dão conta de uma coisa e acabam não dando? Porque é feito de decepções também, não só de vitórias, né? É que, na verdade, hoje, a internet, ela colocou um romance em cima do empreendedorismo. Uhum. Né? Querendo mostrar como é Superação, fácil. superação. E, na verdade, é dia após dia. É todos os dias. Eu acho que a grande... Não seria, assim, bem uma decepção, mas você esperava algo e ela não veio. Só que eu vou falar a fala que a minha esposa fala. Na verdade, é frustração, né? A minha esposa, ela fala assim, você quer muito pelos outros. E aí eu acabo me decepcionando com a atitude do próximo. Porque hoje é assim, ó. Hoje se a gente falar assim... posso soltar a novidade? Pode soltar? É aqui que nós temos que falar mesmo. A dupla. A gente vai abrir mais 2 lojas na cidade. Uhum. Né? Aí ficam Aí nós vamos pra 5. 4. 4? 5, né? 5. Quatro, Nós vamos pra 5 5. contando com a de colchão, né? É de isso. Aí nós vamos abrir uma Gigi e uma GN. A Gigi, só para vocês saberem, a Gigi é de colchões, né? É, de uma loja camas. especializada. E a GN tem esse carro-chefe que são os sofás retráteis e reclináveis. E aí, voltando na tua pergunta, é assim, a gente se decepciona às vezes com as pessoas. Porque a velocidade para abrir uma loja, cara, a gente já faz hora no mercado, então a gente já entende, é muito rápido. Mas eu preciso que você, colaborador, queira, sabe? Cara, eu quero sair da minha zona de conforto. Porque só assim... empolgar as pessoas com o seu projeto. E aí, tipo assim, não é ir somente amanhã. Ou 1 mês, 2 meses. Porque não é sobre abrir loja. É manter a loja aberta. Você está falando isso também em relação à sua equipe, a funcionário, a vendedor? Tem essa dificuldade também? Acho que a grande frustração nossa, vamos assim por dizer hoje, seria nesse quesito da gente querer e por muitas das vezes quem tá ali... O funcionário não tá na mesma toada. Não tá na mesma toada, sabe assim? Você precisa entender que a gente... Vamos vender esse copo. Tem que ter uma pessoa para comprar. Ela tem um desejo de comprar e eu tenho que ter um desejo de querer vender. Então a pessoa, o vendedor em si, né, o gerente de loja, ele tem que ser um ser
ambicioso, mas saudável. Não a ponto de puxar o tapete de ninguém. Ou aprender com você para abrir a loja dele. É, Ou até entendeu? assim. Não, bacana, porque a gente já até teve assim. duas situações. A gente já teve duas situações. mesmo. E tá tudo certo, É, tá é. tudo certo. Porque por muitas das vezes ele vai promover a minha marca, porque ele vai falar de mim ali, dentro da história dele, e por muitas das vezes ele vai vender o produto dele, ou vai fazer um desserviço. Tá tudo certo. Mas acho que a decepção é estou falando eu, assim, a minha pessoa, por querer demais pelo próximo. E aí eu aposto, insisto e persisto. E aí a minha mulher vira pra mim e fala assim, você tá querendo demais. vai Você é virar." a terapeuta ali. Na verdade, eu falo que eu fico intermediando, assim, né? Que eu falo assim, Você é conciliadora. não, acalma, né? Você tá querendo muito pra essa pessoa do que ela A mesma. expectativa tá aqui. Aí, às vezes, tá até pressionando demais a outra pessoa. A sua experiência com a RH, então, Isso. somou super. Isso, né? Aí eu venho, converso com ele, falo, não, calma, vamos conversar com a fulana ali, ver se é isso que ele quer mesmo, se ela quer mesmo. Porque às vezes a gente acaba pressionando demais a pessoa. Você, E uma coisa que às vezes pra ela não. Você disse que você era menos, vamos dizer assim, corajosa em relação a abandonar tudo e encarar essa coisa do empreendedor. Também teve um momento, assim, que você falou, não, bem, agora eu posso. A questão das crianças também fez alguma diferença? Com certeza, né? Influenciou bastante. Ele falava assim, amor, vem trabalhar comigo. Eu falava, não, esse negócio de marido e mulher trabalhando junto não dá certo não, né? E aí já tinha uns 2 anos que ele tinha a loja aberta. E aí tinha, né, minhas crianças, nessa época foi quando o Arthur já tinha nascido. E aí ele era pequenininho e a gente tava com dificuldade de ter uma pessoa em casa para cuidar dele, né? E aí quando contratava um não dava certo, aí vinha outra. E aí ele falava, amor, vem trabalhar comigo. E eu trabalhava muito mesmo, eu era muito dedicada no que eu fazia. Daí deu esse start, eu falei assim, liguei para ele e falei, minha vaga tá aí? Já arrumou meu escritório? Você tá brincando? Falei, não, eu já conversei aqui, já pedi demissão, vou cumprir o aviso. Mas isso tinha 2 anos de loja. É, ele Acho tinha um 2 pouco anos mais. de loja. É? Acho um pouquinho mais, porque É, o Arthur porque tem faz 8. 8 anos. É. Não, o Arthur tem 9. Arthur E ele tem tinha 1 ano, um Tomara que pouquinho ele não antes. veja, filho, não veja esse podcast que o pai errou tua idade. O Arthur tem 9. Ele tinha 1 ano e pouquinho quando eu saí, E o né? que eu acho interessante, assim, a gente tá falando de muito labuta, tal, de muito... Mas, assim, de um tempo, depois de alguns anos acompanhando vocês, aí eu comecei a ouvir os seus, fala com fulano que eu tô no rancho. Fala com você, eu tô no rancho. Esse povo é tudo em barulho, né, pô? Não, você mesmo É dizia, eu tô sério? no rancho. A não ser que eu tô no rancho. Tipo, Assim. chegou um momento que também vocês conseguiram dividir um pouco, né? Bem, eu investi muito tempo nesse negócio e hoje eu posso delegar também? Ou foi uma impressão errada, assim, que eu tive? O que acontece? A gente vai fazer 11 anos e dentro dessa caminhada, o negócio ele é familiar. Então, a minha esposa está junto. Hoje a Nayara também tá na loja, a Nayara filha tá mais na velha. loja. Sim. E sempre que dá, a gente viaja. E sempre a gente viaja junto. Costumo falar que a gente anda em gangue. Tem um funcionário meu que ele fala, o Júnior, ele fala assim, chegou a comitiva. Que a comitiva só para quando dá para comer. E a gente As só crianças para ficam quando lá dá. na loja também. As né? crianças Giovana, ficam lá na Arthur. loja. A gente sempre aproveita ao máximo junto. O rancho, ele veio de uma questão que eu sou cuiabano, eu gosto de peixe, eu gosto de pescar. Surgiu a oportunidade de comprar um terreno, 12 por 30. 12 por 30 pequeno, na região de Terenos, ali a Ponta do Grego, e a gente construiu um rancho na pandemia. E aí a gente vai pra lá, passa o final de semana, vai os amigos, a família. e a gente Porque fica quando ali. você pensa na coisa de crescer, uma rede, blá, 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 você pensa que também a vida acabou, né? Vocês conseguem conciliar porque vocês trabalham em família ou vocês acham que se fosse só você ou só Sim. vocês Eu acho assim, conseguiriam? Ângela, nós, assim, 20 anos que a gente está casado, durante essa caminhada, a gente sempre trabalhou muito, mas a gente também sempre aproveitou muito da forma que dava para aproveitar. Então, assim, isso não, acho que não ficou diferente. O que ficou realmente de eu vir trabalhar junto com ele é a questão de horário, porque antes eu só podia umas férias minhas, não tinha o que fazer. Né? E aí, quando eu vim trabalhar, a qualidade de vida nessa parte melhorou muito, porque às vezes, amor, uma semana, bora dar um pulo lá em Cuiabá, vamos não sei o que, bora. Dá pra Porque a gente combinar tá junto. junto, entendeu? E daí essa mudança de trabalhar junto permite, né? Que esse tipo fazer de isso, qualidade. né? Mas assim, Ou nós não, também... né? Porque tem pessoas também que só querem acumular, né? O empresário, ele quer crescer. Isso deve dar uma agonia, né? Em algum momento, assim. Nós já tivemos um momento na nossa vida que a gente não tinha condições de viajar. Vamos vender doce pra gente viajar? E aí vamos,
gente tava muito apertado, mas a gente queria passear. Aham. Então, a gente foi, vendeu doce aqui, juntou o dinheirinho, enchemos o carro de doce, viajamos com doce para poder pagar a volta, Aham. senão não tinha como voltar. Então, eu acho que a É a nossa coisa da caminhada parceria. sempre foi assim, trabalhando muito, mas também curtindo ao mesmo tempo, passeando, viajando sempre da forma como Vocês já deram um passo maior do que a perna e tiveram que retroceder? Uai, Ângelo. Uai, pelo amor de Deus, uai. Uai, acho que é isso? nós Meu Deus do céu, todos os passos foram maior que a perna, meu Deus do céu. Mas teve que Com voltar? certeza. Sim. Em que Meu Deus momento do céu, aconteceu assim. isso? O que você errou, por exemplo? Sim, tivemos. O que acontece? A gente mais acerta do que erra, né? E aí para você que quer abrir um negócio, você precisa entender isso. Se você tem medo de errar, não abra. Se você tem medo de dever, não abra. Não abra. Primeiro você ora, coloca o seu propósito na presença de Deus, para que você possa entender o propósito do teu negócio. Mas você tem que entender que você vai errar, você vai dever. Um exemplo, nós abrimos uma loja da 13, que é aquela que você tirou a foto e me mandou. Cara, uma das lojas mais bonitas que a gente já fez. Porcelanato, loja climatizada, tudo com LED. Investimento Uma maior. loja top. Só que aí veio uma obra na 13. Uhum. E aí nós estávamos em Cancún, de férias, de um projeto do aniversário de 15 anos da minha filha. Então, assim, Cancún não atrapalhou, porque às vezes as pessoas falam, que você foi pra Cancún, você gastou dinheiro. Não, o projeto do aniversário da minha filha de 15 anos não tinha nada a ver com a loja. Nós abrimos, colocamos muito dinheiro na reforma do prédio. Nessa situação, passou-se uma obra na 13, que matou. Aí depois desceu uma loja na Dom Aquino, e agora? Então, assim, nós gastamos muito, tivemos que voltar. Eu costumo falar que a gente deu uma ré pra trás. Mas não tem como você não dar uma ré. A ré, ela é pra trás. Mas a gente deu uma ré. A gente teve que quebrar contrato, a gente teve que pagar multa de quebra de contrato. Mas faz parte. Então, assim, eu sempre falo assim, cara, você fez, deu errado, você tem que É a honrar. arte da guerra, né? Você tem que honrar o teu compromisso. Você tem que honrar o teu compromisso. Não importa se vai doer. Não importa se você vai ter que parcelar em 10 vezes. Mas honre o teu compromisso. Porque se amanhã ou depois você precisar, que nem é o caso desse cara do prédio da 13. Aí tem 22 prédios no centro. Ele precisa de 22? Não, ele não precisa de 22. Mas ele tem. Se amanhã ou depois eu precisar alugar um prédio, ele vai lembrar de mim. Porque eu fui lá, deu errado. Eu fui homem para ir Quem lá e falar, paga tem errei. crédito, né? Isso, entende? Então, melhor do que ter crédito é ter credibilidade. Eu Aham. falo muito sobre isso. O negócio é você ter credibilidade. Seu nome tem que ser reconhecido na cidade. E como é que vocês chegaram em Santarém? Como é que foi parar em Santarém? Cara, foi uma doideira. Nem conhecíamos por lá de lá. Cara, lá foi uma Mas os doideira. dois são muito corajosos, né? São malucos os dois. Cara, lá foi uma doideira que, assim, eu costumo falar, Deus vai colocando pessoas no teu caminho. Quando eu era gerente da Ponto Certo, eu atendi um rapaz que tinha lojas no interior. E esse rapaz conhecia um dono de loja aqui em Campo Grande, que me indicou. E eu já estava na Pernambucanas. E ele foi lá atrás de mim para ser gerente dele. Eu parei e ouvi o projeto. E agradeci. Falei, cara, não serve para mim, não dá. Passou, eu saí da Pernambucanas e abri minha loja lá na Mata do Jacinto. O primeiro cara que foi entregar um sofá para mim Foi ele. foi ele. Ah, Mas a gente não ligou uma situação na outra. Passou, comprei sofá dele, virou meu fornecedor. Hoje é meu amigo de dentro da minha casa e eu dentro da casa dele. E hoje ele tem 4 fábricas no país. E ele me chama de Gordinho. Ele falou, Gordinho, vamos comigo para Santarém abrir uma loja lá? Você fica com uma loja direto de fábrica lá, só eu vou atender você. Lá é bom, você vai ver, vai dar certo. Eu falei, não quero, tô bem aqui. Vamos comprar passagem, vamos passear. Vou te dar a passagem. Vamos passear. Se não der, nós volta. E nós fomos olhar. E tem eu não sei explicar, tem um quê diferente naquela cidade. É uma cidade que ela é de interior, né? Ela é uma tem cidade... exército, né? Tem muito militar lá. Cara, né? o Rio, eles têm uma paixão por aquele rio. É um povo acolhedor. Mas é uma cidade que ela é turística, ao mesmo tempo parece que ela é praiana. E eu não consegui entender a dimensão de como que circula o dinheiro. Mas circula. E aí a gente achou um prédio de 900 metros quadrados, dá uma loja e meia da Pouquinho. nossa. É, pequenininho. E aí inauguramos ela dia 22 agora. Foi uma doideira, uma E torpeira. como é que você aquela divide correria. entre Campo Grande e Santarém? Tem É que boa ir pergunta. Nas pontes, gente. Porque Todo não é jeito ali, tem que né? dar um Não é em pulo lá, terrenos, né? né? Não é no rancho de terrenos, gente. É, Não hoje, é, hoje gente. com a tecnologia tá um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue fazer chamada de vídeo, a gente consegue fazer uma reuniãozinha assim. Mas, via de regra, eu acredito que a gente vai ter que estar indo lá até que pegar uma maturidade, mais ou menos uma vez por mês. É, a gente e- colocou uma peça-chave também, né? Mandei meu irmão pra lá. Ah, sim. Não entende nada de sofá. Ele Mas é sabe de confiança. Mas é É. uma pessoa de confiança. Porque ele entende de sofá, dormir. Mas é de confiança. então. E você estava falando assim, que nosso tempo já está acabando, mas você estava falando... Eu achei que eram as 2 horas. da né? coisa do- Não deu nem É meia tanta hora. coisa, né? Você estava falando da coisa do conforto e tal, não sei o quê, que hoje está todo mundo conectado e que o sofá ganhou. E hoje já tem até sofá com carregador, né? Tem. Com Sim, coisa. Se tem. vocês, né? A coisa tá
Hoje Tá você evoluindo. tem os sofás eletrônicos, hoje você tem o sofá com entrada USB, hoje você tem sofá com cooler, para quem gosta de beber, você tem um sofá com porta-copo, você tem um sofá que ele solta uma torre elétrica, cuja qual ela sai um Tem som, muita coisa. ela sai um som dela, e aí você conecta, Pirotecnia e total. você conecta os USB para poder carregar os celulares. Só que a mulher, a mãe de bebê, ela tem receio sobre isso. Então, assim, porque, De choque, vai dar será choque, que não vai sei o dar que, choque? tal. Acaba não... Como é um produto inflamável, às vezes fechar um curto, queimar, então tem alguns receios sobre isso. Mas hoje o sofá evoluiu muito. E evoluiu por uma questão tecnológica e confortável. Uhum. Hoje, a grande virada de chave da linha de sofá é o conforto. Hoje a gente tem uma linha de sofá muito confortável. Tá, então, só para quem ficou interessado em conhecer a GN, fala para mim, onde vocês estão hoje em Campo Grande? Avenida Mascarenhas de Moraes, 2312. Um pouquinho acima do posto Monte Castelo, um pouco abaixo do Hipercenter. Não vamos fazer propaganda, né? Vamos falar Hipercenter. Né? Vai fazer. Um pouquinho abaixo do Hipercenter, um estacionamento amplo. E a Gigi fica perto também. Do lado. As duas são do lado, conectadas. uma do lado. Internamente, as duas são uma loja só. Aí, pro lado de fora que tem a Gênia e a Gigi. Uma do lado da outra. Tem o estacionamento, pode ir tranquilo, tem bastante E lugar vocês de têm até estacionar. crediários de vocês, né? Ou não tem mais? A gente tinha o crediário próprio, hoje a gente não tem o nosso crediário próprio mais, né? Mas nós Mas temos temos crediário por crediário financeira. também. Uhum. Né? A gente, igual costumo falar, a gente pega galinha, cachorro, papagaio, periquito. e Até vem o pra barco loja. ele já comprou, Tupperware. tá? Até o quê? Barco. É verdade. Negociou. Cara, aí tem ele muita falou, história olha, pra contar. amor, baixa aí no financeiro, esse aí é um barco que eu comprei, É tá? verdade. Eu falei, barco? Eu já deve ter barco. Barco por sofá, é. O cara já era cliente nosso, já tava mobiliando a segunda casa dele, ele foi pra comprar umas coisas pra fazenda. Eu tenho um barco, não sei o que. Eu falei, eu quero um barco. Eu gostei daquela mesa da poltrona. A venda já tinha pago a O venda cara é dele. negociador, né? Eu falei, Ele quanto faz você quer? vídeo nas redes sociais, Sim. ele troca sofá por Faz. barco. Olha, se tiver alguma coisa que cara que gosta de rancho, Leva lá que Quer, não negocia. leva que ele não faz negocia. tudo. Por É, isso que ele mudou, a gente mudou, né, amor? O slogan pra vem que dá negócio. Vem que dá negócio. Porque dá negócio. já percebi. Tô até pensando que o que eu posso trocar, cachorro. Olha, nem fala, Brincadeira, hein? brincadeira. Gente, eu adoro vocês, adoro a história de vocês, assim, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Campo Grande News, porque são nossos parceiros, né? A gente... É verdade, eu tô tremendo, tá? É, a primeira vez. é. É que a gente não tá no nosso habitat, É, né? Tipo, claro, O habitat é lá, a gente é. tá aqui e tal. Mas, assim, é muito legal porque a gente também começou como uma empresa muito pequena e foi crescendo, e ver as pessoas crescendo junto com a gente é formidável. Então, agradeço muito de novo a participação de vocês aqui e sempre vão ser bem-vindos, né? Nós que agradecemos, nós que né? A oportunidade de agradecemos. vir aqui Eu, contar que- eu nossa queria, história. eu queria só deixar uma passagem da Bíblia, se você me permite. Claro! Para você que quer empreender, que quer abrir o seu negócio, tá lá em Provérbio 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você tem que ter um propósito, né? A gente fala, vem que dá negócio. E aí a gente faz algumas promoções na loja, cuja qual, às vezes, eu vou falar e tem pessoas que vão falar, é mentira. A gente faz promoção na loja, às vezes, de sofá por R$ 599. Nunca foi sobre vender um sofá de R$ 599, porque não existe esse preço. É sobre abençoar outras pessoas. É um propósito. Então, você vai abrir um negócio, qual que é o seu propósito? Quando você pensa no propósito de você se enriquecer, você já está errado. Porque quando você tem um negócio, você vai distribuir renda, você vai distribuir riquezas. Você vai contratar, né, o CLT, que hoje não pode falar, mas dentro do CLT você vai ter pessoas que vai crescer junto com você. Tem sonhos, Tem projetos. pessoas ali que começam pequenas. Eu tenho um vendedor meu que ele era meu cliente, ele veio de Cuiabá e hoje ele é meu melhor vendedor, sabe? Então ele tá ganhando dinheiro massa, estava fazendo direito, não tá fazendo mais direito. Então você vai gerando oportunidade e distribuindo riqueza. Então consagra ao Senhor os teus planos e aonde você pisar a planta dos teus pés, tudo vai Amém. dar certo. Inclusive, isso daí foi até uma das nossas viradas de chave, né? Que quando a gente resolveu na empresa que, primeiro de tudo, quem que tinha que estar ali era Deus, a nossa vida, foi tudo quando mudou também a nossa história. Foi É uma porque, na nova verdade, virada de assim, chave. acreditando ou não numa presença Sim, divina, sim. ou no mistério, ou no segredo, é uma inspiração, né? Quando você pensa assim, né? Por exemplo, isso que você leu, é mais uma inspiração do que qualquer outra coisa, né? Você não pode ficar esperando cair do céu, Sim. né? Mas você tem que acreditar que você é capaz de fazer. É que tem uma diferença, né? Tem pessoas que ela ora e fica aguardando o pai descer.
E aí você tem que ir pra ação, né? Porque já nos deu o dia, né? Uhum. Já nos deu orientação. Então tá aí um dia lindo pra você poder fazer acontecer. Agora, se eu sentar, cruzar minha perna e ficar esperando, não vai. Então, eu tenho que ser dinâmico, né? Eu tenho que fazer a minha empresa aparecer mais do que o meu coleguinha do lado, meu vizinho. Porque todos estamos em busca de uma única coisa. Dentro da empresa é faturar, é vender. Então, eu preciso aparecer mais do que o meu concorrente do lado. Né? Eu tô mostrando pra minha esposa, mas tipo como se fosse minha concorrente. Aí eu tenho quantos concorrentes dentro da cidade? Então, eu preciso aparecer. E eu preciso fazer com que o cliente entenda que o melhor lugar para ele estar é dentro da minha empresa. Porque quando ele compra, ó que louco. Quando o cliente compra dentro da tua loja, que não sou cliente do Campo Grande News, a gente é pautado em confiança, sabe? Não tem uma situação que você fala assim, nós vamos vender X mil, não tem isso. Mas o cliente, ele vem dentro da minha loja, ele compra um produto e eu tenho um compromisso de entregar para ele. Mas se amanhã eu fechar minha porta e for embora, ele ficou no prejuízo. Então, se ele comprou, se ele pagou, é porque ele sentiu confiança. Por isso que a gente fala, vem que dá negócio. E fazer negócio é pautado em respeito e confiança. Você tem que gerar esse respeito e essa confiança no teu cliente para que você possa vender e vender sempre mais para ele. Legal. É isso. E assim, quem quiser saber um pouco mais, qual que é o endereço Segue de a vocês gente lá no Instagram. Segue nós lá no Instagram, gnimóveis.ms, o Aí cuiabano você mais gente boa da aí cidade você de vai ver Morena. os dotes artísticos do Souza, É né? o cuiabano mais gente boa da cidade de Morena. Pronto. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora, tá? Até a próxima virada de chave.